Todos a graça e a paz do Senhor Jesus, graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia, terça-feira, deixa eu ver aqui, quanto de outubro, dia 26 de outubro de 2021, são 1h02 Eu sou Juliana Veloso, congrego do Betel Brasileiro em Solânia, sob a direção do pastor Thales Vieira, da missionária Juliana Evangelista. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu engajamento, pela sua participação aqui na nossa live. É uma satisfação ter você aqui conosco. Agradecemos as equipes que nos antecederam e já convidamos você para continuar aqui conosco depois desse horário, tá bom? É isso que vocês estão vendo aqui, é o meu filho. Veio me pedir para colocar a Bíblia agora, né, filho? Mas eu estou explicando aqui para ele que não posso agora no momento, porque estou aqui com vocês orando, tá certo? Então, espera aqui, tá, pai? Espera aqui. Certo? E vamos orar, vamos consagrar esse momento ao Senhor. Vamos pedir a Deus que nos ilumine, nos inspire, nos direcione para que aquilo que Ele tem para dividir conosco nessa manhã seja devidamente repartido em nome de Jesus. Curva a cabeça e feche os olhos. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, meu Deus, em mais uma madrugada, mais uma manhã, nos colocando à disposição do Teu serviço, do Teu reino e debaixo da direção do Teu Espírito Santo. Eu peço, meu Deus, perdão pelos pecados, perdão pelas falhas, perdão pelas fraquezas, perdão, Senhor, porque quando o desespero, a angústia, o aperreio bate na nossa porta, nós sucumbimos e erramos e falhamos. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, fortaleça o nosso espírito, mediante o Teu Espírito Santo, para que sejamos capazes, meu Deus, de nos dominar e de nos superar. Esses dias, Senhor, não têm sido fáceis. Muitos têm enfrentado pressões, meu Deus, aflições mentais, aperreios, Senhor, de vida. Pai, são tantas coisas, tantos ataques, tantas pressões, tantas exigências, tantas demandas. Por favor, nos ajude a encontrar conforto, consolto, gozo, alegria, revelação, entendimento, compreensão na Tua palavra e na Tua presença. Por favor, Senhor, subjuga a nossa natureza carnal, de maneira que nós possamos ser capazes de estar em comunhão contigo, te ouvindo, te escutando, te percebendo, te sentindo, Senhor, e assim encontrando vida e vida em abundância. É assim que eu oro, te agradeço, consagrando essa live a Ti, meu Deus, pedindo a Tua graça, pedindo a iluminação do Teu Espírito Santo para expor as Escrituras e após essa exposição, meu Deus, contar com a Tua direção santa e infalível na oração, na intercessão e nos pedidos em favor dos irmãos aqui presentes. É assim que eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, amém. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Deixa eu saudar vocês aqui. Professor Wellington Barbosa está conosco, bom dia. A irmã Eunice também está aqui conosco. A Maria Lúcia Santos Lima e a nossa querida missionária Dulce Calnice, que está escalada para o horário de hoje, 3 às 4 da manhã, não é isso, Dulce? Então, como a gente falou ontem, estamos meditando na primeira epístola do apóstolo Pedro. E ontem a gente refletiu do capítulo 1, versículos 13 ao 17. Hoje a gente vai dar uma outra passeadinha, tá certo? Por aqui. Vamos ao capítulo, deixa eu ver, ao capítulo 2. Isso, capítulo 2, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, eu estou lendo na tradução da King James atualizada, ok? Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal,
ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja o rei como principal monarca, seja os governantes como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Bom, primeiro conselho, os deveres do que nós temos como povo de Deus, né? A gente tem que buscar a abstenção das paixões que habitam na nossa natureza humana, porque essa cobiça, essa paixão, esse desejo, essas aspirações, elas batalham contra a alma do cristão. Isso é fato. E uma vez que nós temos essas paixões acesas demais, torna-se muito difícil dominar a alma, a sede dos desejos, das vontades, das expectativas, das alegrias, das tristezas dos seres humanos. Torna-se muito difícil de submeter essa alma ao senhorio de Cristo. Então, primeira coisa, o que é uma abstenção? É você não participar, não se colocar voluntariamente diante de um quadro, de uma decisão, de uma participação. É realmente se retirar, tira o corpo fora disso daí, certo? Segundo conselho, seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios. Amados, não é porque nós estamos, convivendo com pessoas que não conhecem o Evangelho que isso se torna licença para a gente se comportar de uma maneira semelhante à que eles se comportam. Do contrário, nós não estaremos salgando o ambiente. O sal não vai estar salgando e a luz não vai estar iluminando. O sal perdeu o sabor, só vai ser pisoteado pelos homens. E se a luz não dá a sua luminescência, se não aponta o caminho, se não mostra a falha, se não mostra a forma correta das coisas, qual é a utilidade? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cristão sem sal e sem luz não serve para nada. Não serve para nada. Porque a gente vai ser simplesmente pessoas insossas, sem graça e descartáveis, desprezíveis. Porque a nós é vedado um comportamento tirano, autoritário, eivado de arrogância, de vanglória, de disputa, enfim, todas essas coisas que são licenciadas aos ímpios, porque eles não conhecem a Deus, eles não possuem o Espírito Santo Senhor em si mesmos, portanto eles vão agir assim. De fato, a nós não é concedida essa licença. Então, se o cristão ele não consegue se comportar de uma maneira a salgar o ambiente e iluminar aqueles que o circundam, ele perde por completo a sua utilidade. E aí não adianta falar baixo, falar manso, ter aquela áurea, de santidade, não. A gente é chamado a se posicionar e mostrar qual é o caminho, qual é a razão da nossa fé, de maneira firme, porém amorosa, de maneira convicta, não arrogante e de maneira irrevogável. A gente não tem que estar se desculpando pelas coisas, a gente tem que sustentar o testemunho. Amém? Então, seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios. Por quê? Existe uma razão para isso, para a gente ter esse padrão de conduta ilibado, para que, esse é o propósito, naquilo que os gentios falam mal de nós, como se nós fôssemos pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, ou seja, as nossas boas obras, a nossa conduta, o nosso comportamento,
eles verifiquem que não se trata daquilo que eles estão falando, semeando, distorcendo, mentindo, inventando, criando do nosso comportamento. Eles vão observar essas boas obras e eles vão glorificar a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Porque nós estamos em convivência com um mundo caído que ainda não conhece a Cristo, para testemunhar dessa outra ética, desse outro comportamento, dessa outra forma de viver, para que quando Deus revelar a mesma fé que revelou a nós para essas pessoas olhem para trás e glorifiquem a Deus, dizendo: verdadeiramente um filho de Deus conviveu comigo, uma filha de Deus me aconselhou, uma filha de Deus trouxe uma boa palavra para mim, me ajudou, orou por mim, me encorajou, ofereceu um ombro amigo, foi prestativo, foi compreensivo, foi amoroso, e eles vão glorificar a Deus por causa desse bom procedimento, dessa boa obra que você, que eu, fomos capazes, mediante o Espírito Santo, de executar perante essas pessoas que ainda não receberam a sua revelação. No versículo 13, a gente tem um princípio estabelecido na palavra, reforçado aqui na Epístola de Pedro, mas que vem de Gênesis até Apocalipse, que é a questão da submissão à autoridade. Amada, tem autoridade que não vale nada. Isso é público e notório. E esse é um dos princípios muito difíceis da gente seguir. Mas a submissão à autoridade, ela não está intrinsecamente ligada ao caráter desta autoridade. Nós nos submetemos no Senhor às autoridades constituídas, independente dessas autoridades se apresentarem como dignas de ocuparem aquela posição de liderança ou de poder sobre as nossas vidas. O que é submissão? Submissão significa literalmente a gente se colocar debaixo da missão e da autoridade de outra pessoa. A submissão é uma proteção. A submissão é uma proteção. Quando eu falo isso, o Espírito Santo me lembra daquele episódio de Davi e o comandante do seu exército, Joabe, colocou Urias na frente de batalha. Urias foi morto, Joabe foi fiel, cumpriu à risca o comando de Davi. Mas lembre-se que o punido não foi Joabe. Joabe não foi punido junto com Davi. Quem foi inteiramente responsabilizado pelo assassinato de Urias foi o rei Davi. O comandante que recebeu ali, a ordem para colocar o rapaz na frente de batalha foi isento dessa responsabilidade. Então daí, isso é uma coisa gravíssima, né? Então daí a gente tira que o princípio de submissão à autoridade protege aquele que se submete a essa lógica, a essa hierarquia, a essa ordenação de Deus. Por quê? A submissão significa se colocar debaixo da missão de outro. Amém? Então, isso aí, por exemplo, é uma grande proteção que Deus lega a estas ordens e essas camadas de hierarquia que o Senhor ordena em seu governo na terra. Então, daí a gente sabe que, por exemplo, nós, mulheres, esposas, casadas, devemos esta submissão, ou seja, essa abertura de mão da missão em função dos nossos esposos. No mundo espiritual, nós estamos dizendo assim, o responsável é ele. Se nos colocarmos debaixo realmente desse senhorio, dessa liderança e desse comando do marido. Agora, se a mulher ficar disputando aí, além de haver uma ruptura nessa ordenação celestial para as coisas funcionarem bem aqui na terra,
ela vai ser corresponsabilizada, porque ela não abriu mão do princípio. Ou melhor, ela abriu mão do princípio de liderança. E aí ela vai estar disputando com o seu marido. Então, ela não vai observar bênçãos em sua vida. Ela vai estar ali disputando, vai estar quebrando a ordem, então está fora da bênção do Senhor. Então, por causa do Senhor, e não por causa que o líder ou que aquele que está em posição de comando é intrinsecamente superior a que se deve se submeter. Não, a gente se submete por causa do Senhor. Tem chefe que não vale nada, tem marido que muito menos, tem pastores que misericórdia, tem prefeitos, enfim, assim, o desfile de autoridades que são desprezíveis de forma concreta, clara e aberta é impressionante. Nós temos, na verdade, infelizmente no Brasil, nós temos esses exemplos em abundância. Mas não é por causa disso que a gente tem que suprimir o princípio e viver do jeito que a gente acha que deve. Porque aquela pessoa, de fato, é um erro. Não. A gente tem que honrar o princípio, se submeter a esse princípio. É o que diz o versículo 13. E aí no 14 o texto diz assim: seja aos governantes, a gente deve essa submissão, como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Pedro está dizendo aqui para mim e para você: quer silenciar aquela pessoa tosca que vive falando mal de você, da sua conduta, da sua vida, do seu ministério, do seu serviço, da sua pessoa? Esqueça a troca de farpas. Esqueça a tentação de se justificar, de altercar, de brigar, de discutir, de tomar satisfação. Esqueça. Pedro está dizendo assim: a vontade de Deus é que, praticando bem, caleis a ignorância dos insensatos. É fácil fechar a boca e continuar fazendo bem? É óbvio que não é, amados. Claro que não. Se fosse fácil, isso aqui não seria uma recomendação pastoral, né? Do Espírito Santo mediante a vida de Pedro. Nós espontaneamente faríamos isso, mas a nossa natureza humana, nós todos a conhecemos, sabemos que quando alguém fala mal da gente, a gente quer o quê? Quer tomar satisfação. A gente quer ir lá e perguntar: ei, né? Por que você está falando mal de mim assim? O que foi que eu lhe fiz? O que foi que aconteceu? Normalmente é assim que as coisas acontecem. Mas Pedro está dizendo para mim e para você nessa noite: não faça isso, pratique o bem, assim você vai silenciar os insensatos. Então, meus queridos, minhas queridas, fiadas nesses primeiros conselhos, vamos ao primeiro momento da nossa intercessão da noite, pedir a Deus que essas coisas, elas se cumpram na nossa vida, em nome de Jesus, tá bom? Curva a cabeça e feche os olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos. Pai, nós te glorificamos pelos conselhos que o Senhor legou à tua igreja, meu Deus, através dos séculos, mediante o ministério do nosso irmão Pedro. Senhor Jesus, estas coisas não são fáceis. Estas coisas não são espontâneas, nem tampouco naturais. Não fazem parte da nossa natureza humana. É necessário unção tua, domínio teu, submissão de nossa parte para que a gente consiga, meu Deus, cooperar contigo nesses quesitos. Então, eu peço, em primeiro lugar, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda a condição de nos abster das paixões da carne. Pai, o teu comando é um comando que diz que nós devemos voluntariamente abdicar dessa sedução, deste prazer de cultivar estes desejos carnais. E assim a gente estará guardando a nossa alma. Nos ajuda, nos dá a devida graça para que isso aconteça, porque, Senhor, não é fácil.
Existem paixões que batalham contra a nossa alma, o desejo de ser reconhecido, o desejo de ser honrado, o desejo de ser amado, de ser desejado, de ser condecorado, oh meu Deus, de ser elogiado. E por causa destas coisas e outras tantas, a gente coloca a nossa alma no centro de uma batalha terrível, meu Deus, onde o nosso ego vai estar disputando com o teu espírito que em nós habita o comando do nosso comportamento, Senhor. Então, diante disso, eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a nos abstermos destas paixões. Ajuda-nos também, meu Deus, a termos um comportamento exemplar, para que a gente pratique o bem, sempre, em todo tempo. Para que aqueles, meu Deus, que estão ali de plateia, dia e noite e dia, observando a nossa vida, sejam emudecidos pelo nosso comportamento inspirado pelo Teu Espírito Santo. Pai, ajuda-nos, porque não é fácil no dia a dia manter o equilíbrio, manter a serenidade, manter o fervor, a alegria, a educação, o interesse. Não é fácil, Senhor. Ajuda-nos, inspira-nos. Controla-nos, em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos também a sermos submissos a toda expressão, Senhor, de autoridade em nossa vida. Ajuda-nos, meu Deus, porque há autoridades que estão sobre as nossas cabeças que não merecem esta submissão. Mas aqui o Senhor deixa claro que nós devemos entregar e nos colocar debaixo da missão destas pessoas, que ainda que não sejam dignas, foram ordenadas por Ti para a nossa vida. Pai, onde houver uma autoridade equivocada e onde houver uma dificuldade de submissão a esta autoridade, Senhor, equivocada, talvez até mesmo violenta, opressiva, Senhor, venha graça sobre graça na vida de todos aqueles que precisam disso para se manterem fiéis, Senhor, ao Teu princípio. Lembra-nos, meu Deus, que nós não estamos sendo submissos àquela pessoa, mas sim à Tua ordenação. Estamos sendo submissos por causa do Senhor, e não por causa daquela pessoa. É assim que eu oro, pedindo que o Senhor nos ajude a praticar o bem, para assim calar a ignorância desses insensatos, que não nos respeitam, que não nos valorizam, que não são amistosos, que não tem nada de bom para falar sobre nós, mas que através deste bem, que a Tua força, a Tua virtude, o Teu poder vai inspirar na nossa vida, estes insensatos venham a Te reconhecer e a Te dar glória no dia em que receberem a Sua revelação. É assim que eu oro, Senhor Jesus, já Te agradecendo, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Deixa eu lembrar vocês do evento do Betel Brasileiro, que vai acontecer dos dias 3 a 6 de novembro, a conferência Revitalizando as Igrejas. Muito importante que você participe, que a sua igreja mande um representante, porque estratégias, direções, reflexões importantes serão feitas nestes dias com relação ao cotidiano da igreja, a maneira como a igreja deve se comportar nessa fase pós-pandemia e como o trabalho eclesiástico pode e deve ser desenvolvido. Então, preletores importantes, experientes, tementes, estarão conosco aqui nesses dias para comemorar os 86 anos de Betel e promover esta reflexão necessária. Será que nós, como igreja, estamos alcançando o objetivo da realidade atual em termos espirituais com relação a essa pandemia? Como é que a igreja está se saindo
como é que os pastores se saíram, os missionários, a própria membresia, enfim, o que aconteceu com a igreja nesse período aí que pegou a muitos de surpresa. Então, eu recomendo que você procure um dos nossos irmãos que estão à frente da organização desse evento. Tem o pastor Davi, tem a missionária Renata Ferreira, que estão aí divulgando nos grupos. Tem o contato deles, você pode entrar em contato com algum deles pela página do Instagram, Betel. O evento, você pode fazer a inscrição através do Simpla, pode dividir o valor. De repente você pode organizar uma caravana e pode negociar um outro investimento para poder participar. Enfim, eu acho que as opções são múltiplas e você deve tentar, você deve buscar participar desse evento em nome de Jesus, tá certo? Deixa eu ver que horas são aqui, 1h27 da manhã. Vamos aqui para o próximo tópico, ainda na primeira epístola de Pedro. Gostaria que vocês fossem um pouquinho mais para frente. Como é que se deve viver a família dita cristã? Nós estamos refletindo na primeira epístola do apóstolo Pedro. É uma epístola cuja autoria ela é unanimemente aceita como tendo sido do apóstolo Pedro, tá certo? Os pais da igreja ratificaram essa questão ainda no início, né, da história da igreja primitiva. Nós temos alguns nomes importantes como Ireneu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes, atestando, né, a aceitação universal como sendo obra do apóstolo Pedro, e a gente não tem dificuldades com relação a isso. Seja muito bem-vinda, Maria das Graças, em nome de Jesus, tá certo? E agora a gente vai refletir um pouquinho sobre os conselhos de Pedro a respeito da dinâmica familiar, da família dita cristã, em acordo com o que ele prescreveu aqui na sua epístola. Diz assim a palavra do Senhor. No capítulo 3, a partir do verso 1. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento da sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os efeitos exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido. Eita glória! Esse é um dos princípios que nós, mulheres ditas cristãs, mais desrespeitamos. A tua internet tá ruim, das graças. A minha aqui tá tranquila. Me diga uma coisa, tá vazando o áudio aqui, o áudio do ventilador. Eu não estou em casa, vocês devem estar percebendo pelo cenário. Eu queria saber se o áudio tá bom, se tá tendo alguma interferência externa. Se você tá ouvindo algum barulho, além da minha voz, é o barulho do ventilador. Eu queria saber se você tá ouvindo com perfeição, tá certo? Se não tá tendo nenhum problema, coloca aqui, por favor, nos comentários. Mas, como eu dizia, esse princípio da submissão ao marido é uma das coisas mais complicadas para as mulheres casadas cristãs, certo? Por que é tão difícil? Porque está na natureza humana feminina a insubmissão. Ponto
final. Ponto final. É um trabalho de lapidação de uma vida inteira. Abrir mão do seu direito, abrir mão do seu desejo, abrir mão daquilo que você poderia fazer em função da honra ao marido. Deixa eu fazer um breve comentário aqui. Vou ler para vocês o comentário aqui na King James com relação à submissão. Veja bem. O verbo grego sujeitar, utilizado nessas orientações, tem a mesma raiz e em sua forma imperativa hipotagete significa, abre aspas, colocar-se espontaneamente sob a missão ou a responsabilidade de outra pessoa. Como estava dizendo antes, a submissão em Deus é uma proteção. Por quê? Quando Deus for pedir contas, Deus pede contas à autoridade. A autoridade para Deus, a pergunta é a seguinte, feita no mundo espiritual: quem é o responsável? Voltando lá em Gênesis, que é o livro dos princípios, né, onde se estabelece as bases, a lógica da lei de Deus. Lembremos que foi que Deus fez quando Adão e Eva pecaram. Deus foi tomar satisfação com quem, primeiramente? Com Eva ou com Adão? Com Adão. Por que Deus foi tomar satisfação com Adão? Se foi Eva que fez a lambança todinha. Porque ele era a autoridade. Porque ele era o responsável. Ainda que os dois tenham recebido em si a penalidade por sua desobediência. Mas Deus foi confrontar aquele que tinha recebido a ordem. Certo? Então, mulher, submissão é um princípio de proteção. Agora, as mulheres que têm dificuldade em se submeter estão disputando a liderança e com isso estão disputando a responsabilidade perante o céu diante daquela ordenação que Deus estabeleceu. Traduzindo, quem vai ser cobrado? Quem vai receber penalidade? Quem vai estar fora da vontade? Quem está desobedecendo? Aquela esposa que tem dificuldades em se submeter ao seu esposo. É evidente, minhas irmãs queridas, que nós estamos colocando este princípio em um cenário sadio. Uma esposa que está sendo violentada, agredida, tratada como um bicho, como um animal, como um capacho, que está sendo desrespeitada sistematicamente por Deus, tem uma palavra para esse marido que faz esse tipo de coisa. Primeiro, ele não pode, a ordenação para ele é tratar a mulher dele, sua esposa, como Cristo tratou a igreja, se possível, dando a sua vida por ela. Então, se a esposa dobra o joelho e clama e diz: Deus, o Senhor não ordenou assim, meu marido está fazendo assim, 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 trata com ele. Mas as esposas não oram assim. E nem são muitas vezes orientadas a orarem assim. Porque se assim orassem, o Senhor, que é a autoridade sobre o marido, com toda certeza, diante da falta, vai tratar com este marido que não está cumprindo o princípio que o próprio Senhor estabeleceu. Da mesma maneira, a esposa que, de uma maneira rebelde, insubmissa, se acha a dona da situação, eu não me submeto, porque se não for comigo não vai, porque se não for do jeito que eu quero não dá. Eu estou falando de esposa crente, eu não estou falando de esposa ímpia não. E tem esposa crente que é assim. Minha querida irmã, deixa eu lhe dizer, se esse seu marido dobrar o joelho e orar para Deus te corrigir, só Jesus, nem Jesus pode ter misericórdia, né? Porque ele vai estar clamando àquele que vai te corrigir. Abandone essa conduta agora, insubmissa. Não adianta recalcitrar contra os aguilhões. Veja só, a gente não consegue ganhar o homem na argumentação. Ele não muda por causa da argumentação. Ele pode até silenciar,
porque a gente é muito mais habilidosa, né? Do ponto de vista linguístico, né? Mas isso não significa dizer que ele vai consentir com a nossa sugestão. O que dobra realmente o comportamento masculino é o exemplo. Porque o homem não vai mudar porque você está falando muito, ou eu estou falando muito, ou porque a gente está lacrando, ou porque a gente está fechando com a cara dele. Esqueça isso. Isso é um comportamento de uma esposa tola. Está destruindo a casa com as suas próprias mãos. Sim, significa dizer que você não possa desabafar com seu marido. Agora, para ele realmente mudar de conduta, você tem que proceder, tem que se comportar de uma maneira santa, tranquila, meiga, dócil, reverente. Porque aí Deus vai pegar ele para limão. Amém? Não é fácil. Porque quando uma mulher é contrariada, a primeira coisa que ela quer é falar. Ela quer falar, ela quer desabafar, ela quer enlouquecer quem está ao redor. Fala, atormenta, fala, esculhamba, fala. Pronto, aí desabafou bem muito. Não produziu efeito. Não produziu efeito. Pedro diz, inspirado pelo Espírito Santo: seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito de que, se algum dele ainda é contra a palavra, seja convertido sem admoestação, sem blá blá blá, mas sim pelo procedimento da sua esposa, testemunhando com este procedimento a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Tem mulher que diz assim, né? O marido, a mulher é crente, né? Aí chega o marido já embriagado em casa. Aí ela começa a praguejar. Isso é um troço. Isso é um desgraçado. Vai pro inferno. Ele começa a amaldiçoar, né? Dá, praga, não vou fazer nada pra tu, não. Isso é uma peste. Isso é uma cruz na minha vida. Aí vem a gatuna, a mulher estranha, como diz Provérbios, é só mel, minha irmã. É só elogio. É só reconhecimento. Você disse, missionária, mas a senhora não sabe o traço que eu tenho. Sim, nem quero saber. Eu só estou lhe dizendo que a palavra está aconselhando. Procure, peça graça ao Espírito Santo do Senhor. Deus, me ajude, pelo menos ficar calada. Suscite uma amiga, Senhor, para que eu possa desabafar com ela, para que eu possa descarregar a minha fúria, conversando com ela e não em cima da cabeça do meu marido. Me ajuda, Senhor, quando ele chegar em casa com grosseria, quando ele me tratar mal, eu tratá-lo bem. Ei, não é fácil. Se fosse fácil, não precisava estar escrito para a posteridade da igreja este conselho aqui. É porque é necessário, irmã querida. Se não for assim, não acontece. Amém? Versículo 3 do capítulo 3. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não deve ser o enfeite exterior, como trança do cabelo, finas joias de ouro ou luxo de vestidos. Olha, tem um pensamento de um autor secular, cujos pais eram metodistas, um autor chamado Nelson Rodrigues, escritor Nelson Rodrigues, polêmico demais, né? Tinha obras muito assim controversas no sentido de que ele era nu e cru na análise, na crônica que fazia das relações humanas. E Nelson Rodrigues disse uma coisa que eu acho fantástica. Ele disse assim: a beleza da mulher, ela acaba em um tédio visual depois de 15 dias de convivência. O que ele quer dizer é que os olhos do homem se acostumam com a beleza feminina, de maneira que ele completa o conselho. Ele é um ímpio, viu? E o conselho que ele completa é assim: é preciso ir de mulher em mulher bonita e atraente, dizendo: ser bonita não é suficiente.
seja interessante. E a Bíblia vem e antes de Nelson Rodrigues diz que a beleza da mulher não consiste no adorno estético. Isso aqui não é uma apologia à feiura. Isso aqui é uma advertência para que a mulher não repouse a sua confiança nestes elementos. Primeiro, confiança em Deus. O marido é guardado por Deus. O seu marido vai ser fiel na medida em que ele for temente ao Senhor e você estiver em oração. Você ora pelo seu casamento, ore pelo seu casamento, ore pelo seu marido. Ore para que Deus coloque realmente atenção, desejo, interesse em você. E peça a Deus esse espírito tranquilo, manso e doce. Olha, está aqui alguém que, se não fosse pela graça do Senhor, seria uma feminista insuportável. Eu, Juliana Veloso, se Deus não tivesse intervido na minha vida, eu seria terrível. Talvez eu não estivesse sequer casada, se não fosse pela graça de Deus em ter salvado a minha alma. E eu digo para vocês, Deus vem trabalhando na minha vida ao longo desses anos. E eu digo para vocês, abdicar do direito, abdicar do eu, do ego, não é fácil, mas existe recompensa. Este final de semana eu estava acompanhando meu marido em um evento importante dentro da trajetória profissional dele e uma palavra se cumpriu sobre a minha vida. A mulher que teme ao Senhor. Aquela mulher de Provérbios 31. Não estou dizendo que eu sou a mulher de Provérbios não, mas que alguns princípios daquele, creio eu, estou obedecendo. Por quê? Porque o meu marido, ele foi louvado por todos para mim. Chegaram para mim para dizer que o meu marido era uma pessoa maravilhosa, formidável, que eu tinha um marido exemplar, que ele era um excelente profissional e só elogios. E a palavra diz que o esposo, marido da mulher virtuosa, é louvado pelos anciãos nas portas da cidade. Traduzindo, o marido da mulher virtuosa, ele é reconhecido pelas autoridades de forma pública. Os elogios são dados a ele de forma pública. Então, assim, minhas irmãs, eu digo para vocês, é um trabalho permanente, é uma vigilância, uma autovigilância constante, mas tem que ser feita. Porque não é por muito falar que a gente vai ser ouvida. É por ser tranquila, serena, é por sermos doces, é por sermos dóceis que a gente consegue conquistar o marido. Se você não tem a condição de fazer isso, peça a graça de Jesus. Porque a esposa que fica disputando com o marido, quem manda aqui em casa sou eu, desculpa, minha irmã, você não vai conseguir colher paz dentro do seu casamento, nem do seu lar. Amém. Hernandes Dias Lopes contou um testemunho edificante sobre essa questão da mulher se comportar perante o esposo descrente. Vá colocando aí, das graças. Deixa eu ver o que mais. Aqui tem mais mensagens de vocês. Das graças está dizendo, por isso que ainda não me casei, Deus ainda está me lapidando. Certo, das graças. Bom dia, paz do Senhor, amada missionária Juliana. Deus continue lhe fortalecendo, guardando e usando para a sua glória, junto à sua família. Amém, missionária Nalva. Obrigado pelo carinho. Sem brincadeira, mas é princípio bíblico e tem que ser obedecido na íntegra. Tem que ser obedecido, das graças. Tem que ser obedecido, porque assim, se obedece o princípio, colhe a bênção decorrente desse princípio. Se desobedece, vai colher a maldição. Olha, não tem mistério com Jesus. Na verdade, não tem mistério com Jesus. Então assim, vamos ao Senhor agora, minhas irmãs, para que a gente peça essa graça. Repito, não é que nós não venhamos a conversar com os nossos maridos, que a gente não argumente, mas assim, chega um ponto que a conversa não resolve e não vamos insistir. Entregue a Deus.
Quem é a autoridade acima do seu marido? É Jesus. Fala com o Senhor, amada. Entenda isso. A gente fala com quem manda. Não fale com quem não resolve nada, não. A sua amiga, ela vai te ouvir, ela vai te aconselhar, mas ela não resolve nada. Ela não é Jesus. Amém? A missionária, a esposa do pastor, vai aconselhar, vai orar com você, mas no fundo, é a sua oração com o Senhor que vai resolver essa parada. E a sua obediência ao princípio que vai fazer com que o poder de Deus venha sobre a sua vida dentro do seu casamento. Então vamos ao Senhor em oração, pedindo, olha só que coisa forte, amado. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Senhor aqui em caixa alta. Sara se dirigia a Abraão e via em Abraão a autoridade do próprio Deus, amado. Eu vou compartilhar com vocês coisas que eu faço aqui. Tem coisas que às vezes eu estou precisando de conselhos e eu oro ao Senhor, né? Deus, eu estou precisando de um conselho. E aí eu vou ao meu marido, confiando que sobre ele repousa um espírito de liderança que Deus legou por ele ser o meu marido. Ele ser autoridade sobre minha vida. E sobre ele está este cajado, essa luz que vem do céu para conselho na minha vida. Eu vou a ele muitas vezes pedindo esse conselho. Amor, eu queria que você me... O que você acha disso e disso, daquilo outro? E eu o escuto atentamente. Eu digo a vocês, minhas irmãs, façam isso. Deus ministra, Deus usa. Mesmo o marido, eu vou dizer, mesmo o marido ímpio, mas Deus não quebra o seu princípio. Se você for a Deus nessa confiança, nessa condição, Deus vai usar a vida do seu marido nesse nível de autoridade para te aconselhar como se fosse ele próprio. E era assim que Sara reconhecia a Abraão. E Pedro vai adiante, no versículo 6 diz assim: dela sois filhas, filhas de quem? De Sara. Se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Porque às vezes a gente pensa, né? Poxa, eu vou ser dócil, eu vou ser mansa, eu vou ser humilde. Ele vai me transformar num capacho. É submissão ao marido no Senhor. Evidente que você não vai se submeter nem obedecer o marido naquilo que avilta a palavra de Deus. Pode dizer, olha, até aqui eu me sujeito, mas daqui para cá não. Isso aqui está contra a palavra do Senhor. E o Senhor vai te respaldar. Tá certo? Vamos a Deus em oração pedindo essa graça. A gente já está caminhando aqui para o final. Faltam 10 minutos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Se vocês tiverem pedidos de oração, coloquem aqui nos comentários. Tá certo? E vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço, meu Deus, ajuda, graça, socorro, inspiração, meu Deus, vindos de Ti, para que nós, mulheres, possamos abdicar do nosso direito em favor dos nossos maridos. Senhor, não é fácil. Nós somos seres autônomos, nós temos as nossas vontades, os nossos gostos, as nossas ideias, as nossas perspectivas, e não é fácil. Mas, meu Deus, é preciso. Então, arranca de dentro de nós, meu Deus, esse ímpeto belicoso, essa disposição para a guerra, para a arenga, para argumentação, para disputa, para rixa. Meu Deus, para o inferno dentro de casa, para tempestade em copo d'água. Pai, nós somos horríveis, nós somos terríveis, nós somos manipuladoras, nós somos dramáticas, nós somos pérfidas muitas vezes, meu Deus. Nós nos comportamos de uma maneira horrível, atormentando o marido, Senhor, infernizando a vida dele, porque o marido não fez do jeito que a gente queria. Pai, perdoa-nos, porque é isso que nós fazemos. Perdoa-nos.
nos dá a condição de fato, meu Deus, abdicar em função do marido. Sermos dóceis, mansas, tranquilas, confiantes, depositando toda a confiança em Ti, porque em Ti nós podemos revelar as nossas queixas, as nossas insatisfações, o nosso ódio, a nossa raiva. A Ti nós podemos e devemos confessar todas as frustrações, tudo aquilo que não é feito de acordo com o nosso agrado, e esperar em Ti conselho, meu Deus, sabedoria, inspiração, para poder lidar com os ajustes dentro do matrimônio, Deus. Ajuda-nos a não confiar única e exclusivamente na beleza física, na aparência, na estética, ó Senhor, nas lipoaspirações, nos procedimentos, nas maquiagens, nas roupas. Não, Senhor. Nos ajuda a perceber a beleza desse espírito manso, tranquilo e quieto que o Senhor aprecia. Tira, meu Deus, dos nossos olhos tudo que o mundo semeou como sendo exemplo de mulheres fortes, de mulheres destemidas, ousadas. Pai, toda essa mentira, todo esse lixo do inferno, arranca de nós, purifica a nossa percepção, a nossa compreensão, nosso entendimento, para a gente proceder de acordo com esse conselho eterno. É assim que eu oro, meu Deus, e já te agradeço em nome de Jesus, e ainda nesse espírito de oração, meu Deus, afugente do nosso meio toda a influência demoníaca desse espírito de Jezabel, que dominava o seu marido, que fazia, vinha e acontecia, Senhor. Lembra a cada uma obstinada, rebelde, que o destino destas mulheres é a desonra, é a morte, é o sepultamento sem honra, sem memória. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ensina a sermos como Sara. Em nome de Jesus, eu te apresento também, meu Deus, Maria das Graças, que está com seu coração angustiado, meu Deus, preocupada, aflita. Senhor, ministra o coração da tua filha, a saída que ela busca, a solução que ela procura, meu Deus, a resposta que ela precisa escutar. E quando o Senhor der essa resposta, meu Deus, que ela não tenha dúvidas, e paz venha sobre o coração dela, alívio e convicção, Jesus, de que o conselho veio de tua parte. É assim que eu oro, pedindo, acalma o coração dela, silencie essa multidão de vozes, meu Deus, em sua cabeça. Que essas vozes sejam silenciadas e tão somente a tua voz, Espírito Santo, se faça ecoar no coração e na mente dela. Em nome de Jesus. É assim que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Seja bem-vindo. IBC CMD. Eu não sei o que é que significa a sigla, mas é uma satisfação ter o irmão ou a irmã aqui conosco nesse horário. E para dizer que eu não falei, né, da responsabilidade marital, o versículo 7 aqui do capítulo 3 da primeira epístola de Pedro diz assim: exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar. Porque tem marido que vive ausente, né? Vem pra casa, dorme, come, tipo assim, a mulher que se estopora para cuidar do menino, da feira, da casa, de tudo, e tipo assim, ele ali é um hóspede, é um espectador, não participa de nada. O Senhor está dizendo através de Pedro que, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher. Porque do mesmo jeito que tem a Jezabel endemoniada, possessa em casa, tem um marido que assim, a esposa é um detalhe. Ele não consulta, ele não procura saber, ele não quer ouvir a opinião da mulher. Tipo assim, faz, compra, vende, destroca. A mulher é um detalhe. Tá errado também, viu, meu irmão?
proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Porque assim, irmão, se você não cumprir esses princípios, deixa eu dizer uma coisa, a oração sua não vai estar sendo ouvida. Deus não vai ouvir a sua oração, certo? Então você vai estar aí num monólogo triste e Deus não vai ouvir nada do que você está pedindo, dizendo, querendo, enfim. Então evite essa interrupção no fluxo da sua comunhão com Deus, tratando bem a sua esposa, certo? Há irmãos que são bênçãos dentro do ministério e terríveis dentro de casa com as suas mulheres. Bom, eu não vou... Não faça isso não, porque você está perdendo seu tempo indo para a igreja fazer a obra, viu, meu irmão? Eu digo assim, direto, se você está achando ruim, procure o conselho de um homem. Mas assim, esse é o conselho do Espírito Santo. Se você recebe de uma mulher, amém. Se não recebe, eu só lamento. E não faça isso, porque as suas orações vão ser interrompidas. E se a mulher conhecer a palavra, se ela se dobrar diante de Deus, dizendo, olha, pai, o meu marido não está fazendo isso, não está fazendo isso, não está fazendo isso. Deus é fiel à sua palavra, meu irmão. Ele vai escutar a oração dessa esposa. E adivinha, vai sobrar para você. Então não faça isso não. Não seja bobo, não seja necio. Ame sua esposa. A Bíblia diz em Efésios que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E Paulo vai refletindo assim, dizendo, olha, porque ninguém nunca odiou o seu próprio corpo. Já que marido e mulher são um só corpo, não há o menor sentido de alguém odiar o seu próprio corpo. Ou seja, não há o menor sentido de um marido odiar a sua própria esposa. Se está acontecendo no seu casamento, arrependa-se. Porque esse não foi o conselho vindo do Espírito Santo de Deus, não. Para a sua vida conjugal. Tá certo? Então é isso. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Amanhã a gente vai estar aqui, se Deus quiser, concluindo algumas reflexões aqui na primeira epístola do apóstolo Pedro e orando pela causa de vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o Betel Brasileiro, abençoe as nossas igrejas. Amanhã tem culto de oração. Se você puder comparecer a um destes cultos, compareça. Se não der para você ir para a igreja, acompanhe pelo Instagram, pelo YouTube, enfim, só não deixe de se juntar à igreja para orar. Amém? Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, aqui nesse mesmo horário. Tchau, tchau, Maria das Graças. Amém. Deus continue abençoando a sua vida também, viu, minha irmã? E que Deus conclua o processo aí, né? Dessa lapidação na vida da irmã, para que esse casamento venha, se for da tua vontade, tá certo? Se for da tua vontade, se for da vontade do Senhor para a sua vida também, viu? Deus abençoe. Ah, vai dirigir o culto amanhã, glória a Deus. Eu vou dirigir o culto de missões, no próximo domingo. Se Deus permitir, estaremos lá, dirigindo o culto de missões no Betel Solânia, viu? Então, Deus lhe use poderosamente, em nome de Jesus. Peça a palavra, peça a iluminação do Espírito Santo para você ser boca de Deus para os irmãos amanhã na igreja, viu? Tchau, tchau.